torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros. E essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então, torne-se membro, vire membro do canal. Não, porque assim... Você tá me interrompendo. Renato, eu perguntei qual foi o fato que eu mencionei que era falso. Você disse, eu vou esclarecer. Aí você me fez uma pergunta, eu respondi. Não, eu não tô dizendo que é Bolsonaro falso. sabotou as últimas 3 eleições, inclusive inventando de criar um partido e deixando na mão de um petista. Ele não inventou, porque eu tenho uma fonte no TSE. Ele contratou. Renato, você não sabe do que você está falando. Você não sabe do que você está falando. Ele não colocou. O partido nasceu na minha casa. Sim, você deu o petista. Foi você então que entregou o petista. Não. Por quê? Não, tem culpa. Por quê? Você entregou a Karina Cufa. O partido nasceu. O partido, você fala de opinião de jornal, eu estou falando de testemunho ocular. O partido nasceu na mesa da minha casa. E a Karina Cufa estava na mesa da sua casa. Não. Então foi ela que era diretora, ela que era advogada. Não, foi entregue para ela depois. Ele foi traído por isso. Inclusive no TSE, quando foi entregue todas as assinaturas, uma fonte minha dentro do TSE falou: o Barroso não vai aceitar a criação desse partido. Foi aí que começou a entrega do partido. O pessoal, eu esqueci o nome daquele cara agora lá de Brasília, que a esposa dele se dizia lá contra o Foro de São Paulo, eles tomaram o partido para si. O Bolsonaro foi traído de cima a baixo. Quando eu falo para você, Renato, que o Bolsonaro foi traído, eu estou falando de testemunho ocular. A minha fonte não é jornal. A sua fonte é jornal, a minha é ocular. Fatos, eu não tô, você tá falando, não, a sua fonte é jornal. Não, a sua fonte é jornal, cara. Você está difamando uma pessoa baseada em jornal. Calma, eu disse fatos não, aqui. Calma, caralho, não tô nervoso. Se você me interrompeu 3 vezes, é que você tá desequilibrado, pô. Desequilibrado é teu cu. O negócio é o seguinte. Me trata como homem. Me trata como homem. Peraí, você pediu para dar a resposta, eu falei 5 fatos aqui. Quem fala calma é pra puta. Quem falar é viado, né? Não, quem falar é viado, é puta. Já passou uma hora, já passou uma hora. Se é pra conversar de boa. Então, o estranhamento aí tinha se dado. Eu não tinha visto essa parte, não. Eu não vi também isso, não. Por isso que a gente... Rolou o estresse, né? Porque cada um quer falar por cima do outro, que nem aqui nesse programa. Eu compartilho desse sentimento do 38ão de tipo... de cadela do PT, essas porra, tipo, de meu irmão, puta que o pariu, olha a quantidade que cometeu. Mas eu não desse sentimento, eu não faço as inferências que ele faz, tá entendendo? Tipo, e as equivalências que ele faz. Eu acho que essa é a grande diferença que eu tenho, assim, eu acho que essa é a minha grande divergência da maneira com que ele encara o Bolsonaro. Você acha que é uma sensação que podia ter sido melhor, aí quando você pensa um pouco, começa a parecer que não ia ser tão fácil assim? Eu fico pensando assim, se eu no lugar do Bolsonaro, eu fico tentando me colocar no lugar do Bolsonaro, se as coisas teriam acontecido diferente. Fico tentando pensar se o 38ão tivesse no lugar do Bolsonaro e as coisas teriam sido diferentes. Eu não consigo imaginar um caminho, porque as nossas próprias atenções são para outras coisas, né? O que a gente considera como importante na vida e tal é tão diferente do tipo de estadista que consegue antecipar esse tipo de coisa, de traições e de não sei o que lá, que fica difícil. Eu compartilho da indignação, mas aí quando eu paro para pensar assim, eu vou tentar fazer o julgamento que a galera faz, né? Eu sou puto com leis, né? Tipo, tem certas leis ali que essa porra dessa Mari Ferrer aí que não tem justificativa, né? Mas nisso dele ter sido traído várias vezes, eu não sei se eu teria sido imune a isso não, tá ligado? Não, mas tem um dilema aí, né? Porque o problema não foi o que fizeram ao Bolsonaro em termos da política. O problema é aquilo que ele impôs a si mesmo. Então, por diversas vezes, ele impôs um sentimento e uma condução que era dele. Por exemplo, os supostos acordos que ele fez com o STF para, de alguma forma, blindar o Flávio. Que isso é uma coisa que não se tem certeza, não é apodítico, mas até no comentário lá no Brasil Paralelo sobre a nova direita, tem gente que comenta. Se é que o ressurgimento da direita pós-Bolsonaro, se existe uma direita depois do dia 8. Se comenta lá, será que é o caso que foi isso? Ele realmente teve que vender uma parte do governo dele para o Centrão em virtude do Flávio? Isso é uma coisa que ele impôs ele mesmo, ele não precisava ter protegido o filho.
tem uma série de coisas relacionadas, por exemplo, à lei, a forma como ele via a relação que você tinha que ter com os militares. Ele se via numa relação de subserviência com os militares. Então ele poderia ter sido muito mais duro do que o próprio Lula é. Então, talvez nas coisas em que o Bolsonaro não errou por conta própria, talvez eu pudesse dizer isso. Mas os erros que são tão típicos do Bolsonaro que é complicado. Talvez sejam nesses aí que se possa perguntar melhor se ele foi a figura que esperavam dele. Teve um comentário aqui, né, Priscila, que ela disse: Bolsonaro tem o povo nas mãos, inclusive em porta de quartel. Nada justifica sua ao ordenar, como chefe das Forças Armadas, a intervenção militar em razão das legislações. Tipo, é isso realmente que vocês queriam? Intervenção militar? Tipo, é isso mesmo? Não, quando eu falo para ser mais duro com o militar, eu me referia a bem antes disso. Não, ele tá perguntando isso pro povo. Tipo, responda de preferência com superchat. Qual que é a sua opinião? Né? E com Live Pix, tá ligado? Se era isso que vocês queriam. Eu tenho. Terminou? Não, né? Foi mal. Porque aí vem outra pergunta. E, novamente, honesta, não sei. Quem da alta cadeia do Exército tipo, conduziria uma intervenção militar? Porque essa obediência ela não é uma obediência assim tão. Tipo, isso aqui é um dispositivo que está na Constituição, tipo, apertou e as coisas seguem como um gatilho, né? Tipo, dentro de uma estrutura hierárquica aqui, fulano recebe a ordem de Beltrano e tal. O próprio Mourão, né? O Mourão, deixa eu até ver o que ele era do Exército, mas ele não era figura pequena, né? Ele era general de reserva. A princípio, ele era da reserva, cara. Quem estava resolvendo era dos caras. Ele tinha articulação, sim. Mas a princípio ele tinha articulação lá dentro para movimentar esse tipo de coisa, né? Mas ele tem que articular com todos, né? Porque se ele articular com metade para um lado, metade para o outro, aí, meu amigo. Ele não tinha como movimentar isso, não. Muita gente acreditou no Bolsonaro como se ele tivesse esse. E ele se colocou meio assim, né? Tipo, isso aí é um erro. Um erro da parte dele, que é um blefe, realmente, né? Ele se colocou como tendo esse apoio dos milicos que não tinha, né? Cara, eu acho que os militares não sentem que eles podem resolver mais isso aí, tá ligado? Talvez eles nem querem. Por exemplo, o Augusto Heleno, o que você acha do Augusto Heleno nesse sentido? Deixa eu só falar um negócio rapidinho. É porque, assim, eu não acho... Eu acho que a gente tá muito focado em, tipo... a figura do Bolsonaro como se o poder fosse constitucionalmente formado mesmo. Sim. Eu acho que o poder, para mim, não é de forma alguma constitucionalmente formado. Então, por exemplo, acreditar que o... obedece quem tem juízo, né? Não só isso, tipo... eu não acho que a mera análise sobre Bolsonaro e os seus ministros digam algo a respeito do real governo do Bolsonaro e da real política que existe. Então, por exemplo, se o Bolsonaro quisesse esquematizar um golpe militar, ele precisaria do aval dos Estados Unidos. Nada aqui em terras tupiniquins pode acontecer de forma ok se os Estados Unidos não quiser. Nada acontece assim. Se China não manda aqui, Rússia não manda aqui, porque estão lá do outro lado do globo. Você pode ter a melhor teoria do mundo. O Brasil está do lado dos Estados Unidos. É aqui e aqui, um do lado do outro. Não tem. As águas estão mantidas pelos Estados Unidos. E assim, se fosse a tese de supor uma organização de um golpe militar, se tivesse força para fazer isso, teria-se força e permissão dos Estados Unidos para fazer diversas outras intervenções no governo brasileiro em cima das instituições estabelecidas no Brasil. Ou seja, se o Bolsonaro quisesse, com o aval dos Estados Unidos, manter o Lula dentro da cadeia, ele seria mantido, se os Estados Unidos quisessem. Todas essas organizações de magnitudes amplas que compõem geopolítica, que compõem geoorganizações, o Brasil não consegue tomar sem o aval dos Estados Unidos. Eu não consigo fazer uma análise do Brasil e do governo Bolsonaro nessas grandes decisões, que é sempre o que é tratado, por exemplo, o Amoedo falando dos ministros no governo brasileiro,
acredita-se muito que o Bolsonaro decide quem vai ser o ministro ali sem nenhuma interferência externa, sem ninguém conversando com ele, que seria uma pressuposição dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, tipo, eu não consigo fazer essa análise sobre o Bolsonaro, de como o Bolsonaro poderia agir, porque eu não sei quais eram as forças que estavam ali interagindo em cada grande decisão que ele poderia vir a tomar. Eu não sei. O Bolsonaro, nessa análise, só teria 1 ano para fazer algo do tipo. Que teria sido o primeiro. Mobora, pessoal, tem um maluco até perguntando aqui no chat, é o seguinte, que você está falando de depender do aval dos Estados Unidos, e o cara está perguntando, mas e a Venezuela? E Cuba, como é que fica? É porque Cuba e Venezuela são países que ninguém liga. Não existe preocupação do governo americano. Né? Pode falar, Rasta. Outra coisa, olha no que é que deu para eles. Sim. Aumenta o microfone aí. Ali, tipo, isso não é para fazer o caso dos comunistas, não, né? Mas não só a própria economia socialista é um desastre, tá ligado? Mas a situação que eles se encontram em relação aos Estados Unidos é péssima, né? Mobora, como é que você explica o que os Estados Unidos faria caso o Brasil tivesse tentado ir num caminho que eles não querem? É porque todo mundo tem segredo. Perguntando porque eu não entendo exatamente. Então, é porque respondeu o que o cara está falando aí. É porque todo mundo tem segredo, Jô. Tem segredos do governo brasileiro que estão na mão as pessoas não sabem. As pessoas têm que parar para pensar o seguinte na vida delas. O que é que eu sei? O que é que eu não sei que a CIA sabe? O que é que o FBI sabe que eu não sei? O que é que a ABIN sabe que eu não sei? O que é que os Estados Unidos sabe que eu não sei? Muita coisa, né? Então, tipo, esse vale de não respostas que você vai vir na sua cabeça, que você vai ficar tentando achar e você não vai achar nada, porque você não sabe, é a resposta diretamente do que esses agentes externamente sabem. Então, um segredo mínimo que pode ser soltado na imprensa acaba e desmoraliza um governo e um agente do governo brasileiro do dia para a noite. Exemplo simples. Mas daí a tirar a conclusão que os Estados Unidos ajudaria com o golpe militar aqui? Não, que não permitiu. Ele não permitiu. Ele tá falando o contrário. Não é ajudar, não permitiu. E se fosse permitir, ajudaria, no caso, né? Autorizaria alguma coisa. Não, autorizar. Eles têm as armas, né? Os Estados Unidos têm uma arma maior, entendeu? Sim. Eles têm uma arma bem grande, a gente tem uma arma menor. E aí eles não iam interferir nesse sentido, não diretamente. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando o Lula estava fazendo a organização para apoiar a Palestina diretamente, 300 soldados americanos foram mandados para o Brasil para um treinamento. 300 soldados americanos. Quando? Então, assim, existem... Logo no começo de quando estourou a guerra lá e o Lula estava fazendo pronunciamentos fortes, foi enviado 300 soldados americanos para fazer treinamentos na Amazônia. Quando foi isso? No começo, cara. No início da guerra do Hamas e do Eu posso Israel. dizer... Foi o início da guerra entre o Hamas. Foi o início da guerra entre o Hamas. Foi o início da guerra do Hamas e de Israel depois de 7 de outubro do ano passado. Teve aquele negócio lá. Que o Lula começou a falar que Israel... Foi isso. Ô, Malboro, mas será que isso não estava programado? Às vezes é perigoso a gente pegar esses casos aí, porque movimentar 300 soldados pode ter sido improvisado, mas podia estar programado também, não sei. É porque é no meio de uma guerra, Jupa. No início de uma grande guerra, que é o principal aliado americano. Você não envia 300 soldados que podem estar em campo para o Brasil no meio de um começo da guerra, não. Tudo bem, se ele autorizou naquele momento, aí realmente não tem muito... Mas o problema não é esse. Até pode ser o caso que a correlação, nesse caso, não implica causalidade. É difícil em geopolítica fazer isso. Mas a gente tem um outro caso mais clássico. A CIA admitiu ter interferido nas eleições brasileiras. Admitiu. Tem admissão direta da CIA da intervenção nas eleições. Isso deveria ser o suficiente. Pesquisa aí, por favor. Joga na tela. Intervenção, CIA, eleições brasileiras. Os Estados Unidos, oficialmente, isso é narrativa oficial, isso não é algo que se poderia saber ou não. Isso já é oficial. Durante muito tempo transitou aí nos arredores como algo possível de ter acontecido ou não. Mas agora já é narrativa oficial. Houve intervenção americana direto nas eleições. Então, existe um processo nesse sentido de articular essas estruturas. Se interferiu nas eleições brasileiras, denuncia a Fox News. Segundo o jornalista americano, T. Carlson,
Biden pressionou o Bolsonaro a aceitar o resultado do pleito. Ah, sim, eu vi isso aí. Então, houve uma pressão expressiva ali. E esse tipo de pressão poderia acontecer depois. Mas aí não é confissão. Mas você tá cortando, cara. Eu tô vendo... Ô, Jopa, se eu não estivesse vendo o que o Rasta tá falando, eu não saberia o que ele tá falando. Eu não sei o pessoal, mas eu não vi nada que ele falou. Fala, embaixador. Eu falei que, tipo, o jornalista de direita americano falou que o presidente de esquerda americano, tipo... Eu queria uma fonte um pouco mais robusta. Né? Saiu no Twitter Files do... Não, foi o bagulho que ele mandou uns caras pro Brasil, né? Não, mas é porque saiu no Twitter Files recente. O Elon Musk soltou lá o bagulho do Twitter mostrando que tinha interferência da CIA nas eleições. Aí eu também não sei qual seria... Talvez, eu não sei qual seria a fonte confiável, porque eu não confio em nenhuma. Bota aí, por favor. Eu não confio em nenhuma. Não, mas é porque bota aí, se for uma coisa oficial, né? Coisa e tal, mas... Bota aí, por favor. Vou aproveitar aqui o ensejo, galera. O Liberty Contador mandou R$50 e disse: Rasta, o fato é, Pix rastreável, muito fácil rastrear via SPI. E receber valor na física, a Receita vai cobrar informações pelo fato do artigo 42 da Lei 9430/96. Eu já deixei a mensagem sobre políticos e é o que ser mamador político deixa os debates com o Miorim. Abraço. Eu não entendi essa última parte. Nem eu, não entendi nada. Ele tá falando de Pix, galera. Mas... Por que ele tá falando de Pix? É o debate principal do Trejotão e o... Não, mas vai chegar lá. Ah, obrigado pelo dinheiro. Obrigado. Aqui, ó. Twitter. Calma que a gente chega. A galera já tá acelerando. Twitter Files da CIA. A agência tentou controlar conteúdo na rede social. Até o Brasil foi afetado. E era E nesse Twitter Files aí mostra que eram pessoas que tinham discurso a favor do Bolsonaro na época das eleições. Então, assim, eu não sei qual seria a fonte confiável. São muitas fontes, mas por exemplo, o Verdevaldo lá, o gay verde. Ele é um cara que diz que... ele diretamente afirma isso. E ele é um cara de esquerda, é um jornalista de esquerda falando contra o governo americano de esquerda e o governo brasileiro de esquerda. Não sei se talvez esse seja melhor. Sim. Não, é que essa fonte me sinto mais seguro agora. Agora você botou o gay verde e tu deu uma... Eu também. Ele ganhou o Pulitzer. Ele foi fabricado pela USP? Foi. Mas ganhou o Pulitzer. Mas até aí, até Bob Dylan ganhou o Pulitzer, né? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.